A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, das repetitoras de Novairão, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas, as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham aos domingos no programa Mensagem Pastoral. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é Mateus 9, 36, 10, 8. Ouçamos. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pediu ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos: primeiro Simão, chamado Pedro, André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, Filipe de Alfeu e Tadeu, Simão Zelotas e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. O reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Jesus, que vê as multidões cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas sem pastor caminham errantes sem direção, daí o cansaço e o abatimento. Abatidas, desnorteadas, pois sem norteadores, sinalizadores, indicadores de esperança. Caminham sem a força do Espírito. Jesus se compadece e envia os discípulos para anunciar o reino novo da liberdade e da justiça, da verdade e do sentido para a vida humana, o reino da vida plena, o reino capaz de superar o abatimento e o cansaço, pois Espírito novo. Jesus compadeceu-se. Foi tomado pela compaixão. Compaixão faz ver as realidades como são.
A compaixão é como a lente do coração que nos faz entender as realidades mais profundas e as necessidades maiores das pessoas. Ao ver a aflição do povo de Israel no Egito, Deus diz a Moisés: "Vi a dor do meu povo", em Êxodo. É a compaixão que envia Moisés para salvar o povo. Deus é um Deus de compaixão, Ele é compassivo, é a compaixão. A fraqueza de Deus é a sua compaixão, mas também é a força de Deus. É o que de melhor nos ofereceu, pois foi compaixão que levou o Pai a enviar-nos o Filho. A compaixão é a linguagem de Deus, o modo de Deus. A compaixão é a confiança no amor providente do Pai, que significa a partilha amorosa, nos ensinava Papa Francisco. Na primeira leitura, ouvimos uma primeira declaração de amor da parte de Deus para com o povo de Israel. Deus compassivo cuida, enaltece, encaminha, guia. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Do livro do Êxodo, a primeira leitura de hoje. Deus que se compadeceu de seu povo e o guia para fora da escravidão, se mostra cheio de compaixão ao declarar o povo como nação santa, santa, pois amada por Deus. Jesus sente muitas vezes compaixão. A sua compaixão, sua ternura para com as multidões não é sentimentalismo, mas manifestação concreta de um amor que cuida, que vela, um amor que cuida do espírito e do corpo. Compadeceu-se delas, nos afirmava o Evangelho. Foi vítima da compaixão, poderíamos dizer. A compaixão tomou conta de Jesus. Foi atingido pela compaixão ao ver a multidão desnorteada, cansada, desmotivada, desorientada. A compaixão, a verdadeira compaixão, é sofrer com, é assumir a dor do outro, da outra. Fazer-se um com o outro que sofre. Compaixão é aproximação. Nos caminhos encontros, Jesus encontra gente simples, pobre, doente, pecadora, marginalizada, cansada. Multidões que necessitavam de uma palavra de esperança, de força, de vida nova. Multidões cansadas, desgarradas, como ovelhas que vivem sem pastor. O pastor que encontra e busca as multidões para oferecer-lhes o remédio que cura o cansaço e abatimento. Conhecer o Espírito novo, a nova esperança. Ele anuncia, portanto, o reino de Deus que cura o corpo e o espírito, e envia os discípulos a anunciar essa proximidade do reino de Deus. Ao ser atingido pela compaixão, Jesus envia para o meio da multidão os discípulos para a proclamação do reino. A primeira missão dos discípulos e dos seguidores e seguidoras de Jesus é proclamar que Deus está próximo, perto de nós, empenhado em nos oferecer a felicidade, a liberdade, a vida plena. A proximidade, a liberdade, como frutuosidade de Deus. Essa esperança que anima as pessoas, revigora as forças, concede os olhos para ver novos horizontes, o reino que está próximo. É que Deus sempre se aproxima. Mas o reino, o anúncio do reino acontece na gratuidade, um proclamar gratuito, uma vida nova na gratuidade, nada de negócio, de negociação, de enganos, de ofertas compradas, trocadas. Você me dá tanto que tanto eu recebo. Anunciar gratuitamente para infundir nos seres humanos a vida verdadeira, tão bonito que ouvimos no texto do Evangelho. De graça recebestes, de graça dai. Nada no Evangelho é cobrado, é comercializado. Infelizmente, temos muitas realidades de comércio no anúncio da palavra de Deus. O Reino Novo tem sinais, oferece indicações para despertar do abatimento e do cansaço. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Todos, queridos irmãos, queridas irmãs, sinais de transformação, de elevação na saúde do corpo e na alma. Então, diante da inquietude, do abismo aberto entre o nosso modo de viver e a maturidade espiritual, Jesus nos ensina a curar. Muitos se veem empobrecidos por seu dinheiro e pelas coisas que pensam possuir, e advém o cansaço da vida, a indiferença para com a grandeza do espírito. Encontramos até
e até nos sentimentos mais perdidos, sem poder encontrar um sentido para a sua vida, mesmo diante do cansaço da ciência e da técnica. Vemos pessoas correndo, imersas numa nervosa e intensa atividade, esvaziando-se por dentro, sem saber exatamente o que querem, o que desejam, o que sonham. E o Evangelho nos diz vida nova. Ao ouvirmos o envio de Jesus diante do abatimento e cansaço, percebemos que também nós estamos enfermos, que necessitamos de cura, mortos que precisamos de ressurreição, possessos que esperamos da libertação dos demônios que nos impedem a viver na graça de filhas e filhos de Deus. É a cura, a vida nova, a purificação, a libertação que o anúncio de Jesus possibilita. Curai os doentes, sarar o corpo e a alma dos que sentem destruídos pela dor e angustiados pela dureza impiedosa da vida diária, como pobreza, fome, abandono, no sentido de perder quase tudo. Libertar de tudo o que rouba a vida, o bom humor, a graciosidade do bem viver, libertar de tudo o que faz sofrer. Ressuscitai os mortos, sim, despertar os homens e as mulheres para o dom da vida, do amor, da força da esperança, para despertarem da morte cotidiana, do morrer por conta-gotas. Elevar para a vida do amor a vontade de lutar, o desejo de se libertar, ter confiança em Deus, poderíamos até dizer ressuscitar. Purificai os leprosos, purificar, limpar o corpo social da mentira, da hipocrisia, da falsidade, da vontade de poder, do convencionalismo. Estamos tão rodeados hoje por essa necessidade de purificação, inclusive das nossas palavras. Purificar o corpo social para viver na verdade, na simplicidade, na bondade, na transparência, na honradez. E Jesus também diz, expulsai os demônios, sim, quantos espíritos maus a rondar as nossas relações, as nossas ações, esse verdadeiro demônio da violência, da corrupção, do roubo, da falta de ética. As ações políticas tão pouco para os pobres e muito para determinados grupos. Expulsar tantos demônios que escravizam e pervertem a convivência familiar, social, eclesial. Irmãos e irmãs, Deus está sempre presente e sempre a nos libertar dos espíritos maus. O reino a ser anunciado pelos discípulos ao comandamento de Jesus é o da compaixão. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. Mas é um anúncio testemunhal. Sermos pessoas que vivem do Evangelho, cada um de nós viver do Evangelho e mostrar. Isto é, deixar-se curar, ressuscitar, para ser sinal de cura e de ressurreição. Dar suporte para as pessoas tornem a sorrir, a viver a vida em plenitude, enfrentar a cotidianidade com jovialidade e graça, pois o compadecimento de Jesus nos desperta para a vida de irmãos e irmãs. Somos despertados para o compadecimento, é verdade. Sermos tomados pela compaixão. Podemos também nós ser tomados muitas vezes pela indiferença. Como nos lembrava Papa Francisco, então, ir ao encontro dos irmãos e irmãs oprimidos por condições de vida precárias, por situações existenciais difíceis e desprovidas de pontos de referência de vida. Irmos ao encontro das pessoas cansadas e abatidas sob o peso insuportável do abandono e da indiferença. A indiferença, como a indiferença humana, faz mal aos necessitados, aos abandonados. É pior a nossa indiferença por sermos seguidores e seguidoras de Jesus, por sermos cristãos. Às margens da sociedade há muitas mulheres e homens provados pela indigência, inclusive pela insatisfação e a frustração. Um número maior suporta todos os dias o fardo de um sistema econômico que explora, que impõe um jugo insuportável que os poucos privilegiados não querem carregar. A cada um desses filhos e filhas do Pai que está no céu, Jesus repete, vinde a mim vós todos, mas o dizer também àqueles que possuem tudo, mas cujo coração está vazio, sem Deus. Inclusive a ele Jesus se dirige e diz, vinde a mim. A exortação de Jesus está destinada a todos. As palavras que ressoam aos nossos ouvidos nos levam à percepção da falta de amor e por isso nos encontramos às vezes sufocados, meio afogados, com falta de ar. O que nos salvará não será conforto,
os meios de comunicação, o bem-estar, as riquezas, a tecnologia, a ciência, mas a nossa capacidade de amar. O amor compartilha, acolhe, se compadece, enobrece as nossas relações, desperta confiança, vence os demônios da violência e da ganância. O amor, queridos irmãos e irmãs, é liberdade, é gratuidade. Bem ouvimos, de graça recebestes, de graça deveis dar. Irmãos e irmãs, o reino da compaixão é o reino do amor. Quem se compadece é atingido pelo amor em suas entranhas. O coração se emociona, lacrimeja quando nos compadecimentos se aprende a amar. Fomos atingidos pela última frase do ensinamento de Jesus: de graça recebestes, de graça deveis dar. Sim, queridos irmãos e irmãs, cada um de nós recebeu tanto. Por que não dar de graça? É que na gratuidade do dar é que se manifesta o nosso verdadeiro amor, pois o amor é gratuidade, é generosidade, e nos desperta para realidades não imaginadas e nos faz experimentar verdades que aliviam o cansaço e o abatimento. No compadecimento somos provocados a aprender a amar. É que o amor não tem exigências, é livre e libertário, pois nos damos conta que o amor pede simplicidade, acolhimento, amizade, solidariedade, atenção, gratuidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Evangelho de hoje somos enviados ao encontro dos irmãos para anunciar o reino da compaixão e sermos compaixão. Jesus chama, cria discípulos e os envia. Sintamos-nos também nós chamados como discípulos e discípulos, mas talvez você que é jovem se sinta também chamado a ser como os discípulos para sair e anunciar o reino da verdade e da graça, da justiça, do amor e da paz. Fomos reconciliados com Ele pela morte do Filho, quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já desde o tempo presente recebemos também nossa reconciliação. Nos ensina São Paulo na Carta aos Romanos. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos hoje a apresentação da encíclica de Papa Leão, a Extraordinária Humanidade. Vamos apresentar aos domingos, depois da reflexão das leituras, o texto de Papa Leão XIV. A magnífica humanidade criada por Deus encontra-se hoje perante uma escolha decisiva: erguer uma nova torre de Babel ou construir a cidade onde Deus e a humanidade habitam juntos. Cada geração recebe uma herança, a tarefa de dar forma a seu tempo, de fazer amadurecer a história como um lugar onde a dignidade de cada pessoa seja salvaguardada, a justiça promovida e a fraternidade possibilitada. Sobre esta cada época, porém, paira o risco de construirmos um mundo desumano e mais injusto. Ali onde a humanidade corre o perigo de perder a sua identidade, nós cristãos erguemos os olhos para Deus feito carne, sabendo que o mistério do homem, não só no mistério do Verbo encarnado, se esclarece verdadeiramente. Em Jesus Cristo, essa magnífica humanidade torna-se o caminho, a verdade e a vida, abrindo a cada um de nós a via para crescermos em plenitude. Alicerçados em Cristo, a pedra viva, experimentamos a poderosa e misteriosa ação do Espírito Santo e acreditamos que todo autêntico esforço humano de cooperar com Ele para o bem será abençoado pelo Pai Celeste, no qual depositamos a nossa esperança. Por isso, com determinação, podemos contribuir em todas as iniciativas que constroem um mundo mais justo e convidar outros a colaborar conosco na promoção do desenvolvimento integral de cada pessoa humana. Desejamos entrar em diálogo com todo homem, com todos os homens e as mulheres do nosso tempo, com os quais partilhamos os acontecimentos, as questões, as aspirações da humanidade. Com eles queremos individuar novos caminhos para o bem comum e a promoção de uma vida digna para todos. Essa atitude de diálogo é parte integrante da vocação da Igreja, pois ela, constituída em Cristo, é como que o sacramento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Reconhece a história como lugar onde o Evangelho interpela e acompanha a experiência humana.
Com esse espírito, Leão XIII publicou em 1991 a encíclica Rerum Novarum, que celebramos o 135º aniversário, celebramos este ano com viva gratidão. O meu amado predecessor deu impulso com este documento àquela reflexão sobre a sociedade, a economia e a política que hoje chamamos doutrina social da Igreja. E quando alguns contestavam que a Igreja não devia desperdiçar energias por questões humanas, mas preocupar-se com comunicar a mensagem da vida eterna, ele respondia com realismo e sabedoria que o anúncio do Evangelho não pode esquecer a vida concreta dos povos. Passaram-se muitas décadas desde então e o magistério, os pastores, os teólogos, os fiéis continuaram a refletir as questões sociais à luz do Evangelho. Hoje a doutrina social da Igreja é um patrimônio de sabedoria onde encontramos princípios para pensar, critérios para discernir e julgar, orientações concretas para agir. Ela baseia-se na Sagrada Escritura e na tradição, em diálogo com a ciência, ajuda-nos a ler os desafios do presente com lucidez, identificando caminhos adequados para viver com alegria e ao serviço do mundo um límpido testemunho cristão. Não se trata de um conjunto estático de conceitos, mas de um corpus vivo de verdades que preserva e interpreta a vocação da humanidade à vida plena e justa. Desejo, portanto, juntar a minha voz a esta tradição viva, invocando a justa ajuda do Espírito da sabedoria que habita no mundo desde os princípios. Se na época de Leão XIII falava de novas questões, hoje não podemos simplesmente repetir os seus preciosos ensinamentos, mas devemos pedir a Deus a sabedoria para interpretar as grandes tendências do nosso tempo, em particular, os progressos da técnica. Nos últimos anos tornou-se cada vez mais evidente a questão rápida e profundamente a digitalização, a inteligência artificial e a robótica estão a transformar o nosso mundo. A técnica não deve ser considerada em si mesma como uma força antagônica em relação à pessoa, pelo contrário, está enraizada na nossa história desde o princípio, na medida em que um dado profundamente humano, ligado à autonomia e à liberdade do homem. Ao longo dos séculos, o desenvolvimento tecnológico contribuiu para uma melhora significativa das condições da vida humana e, ao mesmo tempo, cada fase do progresso também revelou o lado ambíguo de instrumentos que, quando não orientados para o bem, são capazes de causar danos. Hoje, no entanto, estamos diante de uma situação nova em que o poder e a disseminação das tecnologias emergentes se inserem no curso da vida cotidiana, moldam os processos de decisão e incidem profundamente no imaginário coletivo. Nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma. As novas tecnologias abrem um horizonte alargado em direções que, embora inimagináveis, não podemos ainda antever plenamente. Isso torna mais complexo avaliar os seus impactos, bem como os efeitos a longo prazo sobre a dignidade das pessoas e o bem comum. Cabe-nos agora enfrentar com lucidez e responsabilidade os desafios do nosso tempo. É necessário adotar instrumentos normativos adequados, capazes de salvaguardar a justiça e de conter os efeitos nocivos do poder tecnológico. Mas a questão não se esgota na regulamentação. Como alertava Papa Francisco, devemos perguntar-nos com realismo quem detém hoje esse poder e para que fins o orienta. Não podemos, porém, ignorar que a energia nuclear, a biotecnologia, a informática, o conhecimento do nosso próprio DNA e outras potencialidades que adquirimos, dão àqueles que detêm o conhecimento e, sobretudo, o poder econômico para os desfrutar, um domínio impressionante sobre o conjunto do gênero humano e do mundo inteiro. Outrora, eram sobretudo os estados a orientar e a dirigir a inovação. Hoje, pelo contrário, os principais motores do desenvolvimento são sujeitos privados, frequentemente transnacionais, dotados de recursos e capacidades de intervenção superiores aos de muitos governos. O poder tecnológico assume de start uma identidade inédita, predominantemente privada e, portanto, ainda mais difícil de discernir, gerir e orientar para o bem comum. Assim, é necessário iniciar um discernimento partilhado capaz de penetrar nas raízes espirituais e culturais,
das transformações em curso. Se nos limitarmos às contingências, corremos o risco de deixar que uma série de emergências decididas em lugar e direção. Emergências decida em nosso lugar a direção do caminho. Estamos a viver uma rápida fase de transição, uma mudança de época em que, enquanto alguns disputam o futuro das nossas tecnologias e outros se dedicam à reflexão sobre elas, a maioria das pessoas permanece a aguardar, observa de longe, simplesmente esperando que tudo corra bem. Exatamente por isso, impõe-se à nossa consciência questões decisivas que não podem ser evitadas. Para onde vamos? Para que meta desejamos orientar-nos? Que direção escolher enquanto comunidade humana? Continuamos, queridos irmãos, queridas irmãs, no próximo domingo, a apresentação desse texto tão importante do nosso querido Papa Leão. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Lembramos os nossos aniversariantes. Celebramos aniversário natalício, dia 15, Padre Bruno Bach. Dia 17, Padre Marcos Aurélio Frota Veras. Dia 19, Padre Leandro de Souza Melo. Aniversário de ordenação, dia 14, Padre Charles da Silva Cunha. Dia 14, Padre Ivan Costa de Souza. Dia 14, Padre Mauro Antônio Cardoso da Silva. 14, Padre Marcos Aurélio Frota Veras. Dia 14, Padre Ronaldo dos Santos Araújo. E dia 16, Padre Daniel Curnes. Rezemos por eles, agradeçamos a Deus por todo o bem que eles fazem na nossa arquidiocese, atendendo e animando as nossas comunidades. Deus os abençoe. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido pelo Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Essa oração, queridos irmãos e irmãs, diante do Evangelho deste domingo, ainda fazemos com mais força. Vamos receber a bênção. O Senhor vos abençoe e os guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, desejo a todos um bom domingo e uma abençoada semana. Até o próximo domingo, se Deus o desejar. A Rádio Rio Mar apresentou a mensagem pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.